Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva em seu amor. O tema da noite, longe de mim querer ensinar, mas informar, a cara de pau me permite. É um tema que parece ser batido também, e ele é a continuação do nosso último bate-papo que está lá no YouTube, que é o capítulo 1 do Evangelho, sendo que nós fizemos a introdução do Evangelho também na palestra anterior, que está lá no YouTube. Então, vocês me perdoem se ficar meio sem pé e sem cabeça, mas vocês vão me entender porque a anterior poderá complementar. Embora este tema é muito amplo para uma simples palestra, né? Então, a gente procurou trazer um enfoque diferente dentro daquilo que nos propusemos a respeito da revelação divina. Então, a gente começa pelo trecho que o Kardec escolheu como primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está em Mateus. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. O Kardec, em sua magnitude, ele traz logo no primeiro capítulo do Evangelho esses dois chamados, né, com relação à lei e aos profetas, nas palavras do Mestre Jesus. Veja que ele não está dizendo as leis, ou a lei romana, a lei francesa da época, a lei judia. Ele diz a lei, no sentido amplo. E em seguida fala os profetas. Então, vamos introduzir o bate-papo com um breve vídeo. Acho que dá para enxergar, não está muito claro. Qumran, missão britânica na Palestina, 1947. Inúmeras cavernas antigas pontuam as áridas colinas a 2 quilômetros do Mar Morto. Um pastor beduíno tropeça em uma caverna e descobre uma coleção de antigos jarros de argila e com ela 7 rolos de pergaminho escritos à mão. Manuscritos do Mar Morto, descoberta fabulosa. Uma vez examinados, os pergaminhos revelaram algo de importância não só histórica, mas de grandes consequências religiosas. Porque ali escritos em frágeis pergaminhos e papiros estava a versão mais antiga, e talvez mais exata, do que se chama universalmente de Velho Testamento da Bíblia. A descoberta arqueológica mais significativa do século XX, aliás, da era moderna, foram os pergaminhos do Mar Morto. Há livros escritos por hebreus que viveram na mesma época e nos mesmos lugares que o próprio Jesus. Com a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, os estudiosos puderam ver textos bíblicos, textos manuscritos, que eram 1000 anos mais antigos do que os textos mais antigos que tínhamos. Os pergaminhos achados em Qumran contêm fragmentos de todos os 39 livros do chamado Velho Testamento. Menos um só. E são escritos em hebraico, aramaico e grego. Mas eles também contêm contradições, discrepâncias de detalhes e de linguagem que deixaram teólogos e estudiosos da Bíblia coçando a cabeça. Tem gente que diz, foi o que Deus disse, vou praticar, e pronto, está na Bíblia.
que eles não percebem é que por trás da Bíblia que eles compraram numa loja, há séculos e séculos de discussões entre estudiosos sobre como a Bíblia deve ser interpretada. Devemos entender que quando falamos de escritura, nós estamos falando de história sagrada e não ao que hoje chamaríamos de história, com suas datas e eventos verificados. O Velho Testamento é a pedra angular da fé de milhões de pessoas pelo mundo. Há mais de 2.000 anos, ela vem formando a base do que hoje chamamos de civilização ocidental. E há séculos acredita-se que o autor dos 5 primeiros livros foi o profeta Moisés. Mas recentemente essa crença foi questionada pela maioria dos estudiosos bíblicos. A Bíblia é praticamente anônima. Nós não sabemos quem escreveu a maioria dos textos da Bíblia. Mesmo a pessoa mais conservadora que não houve testemunhas oculares da criação. Então entendemos que a Bíblia foi escrita depois dos fatos. Como muitos trabalhos traduzidos de outra língua. Palavras simples, muitas vezes ficam totalmente sujeitas a várias análises e diferentes interpretações. Certo. Então, essa introdução acho que deu para dar uma dica do que quer dizer, o que Jesus quis dizer com a lei. A lei é a revelação divina. E esse vídeo, ele foi produzido pelo History Channel, é um vídeo que não tem religião induzindo ele ou não, são vários pesquisadores de várias religiões discorrendo sobre aquele tema. E o Espiritismo, como ciência, também deve fazer o mesmo. Deve, sim, questionar, analisar o que está sendo dito, mas sempre à luz dos ensinamentos do Mestre. Então, a gente continua... Acho que travou. Eu estava apertando errado. O que é a lei? É a revelação divina. O que são os profetas? São todos aqueles que vieram com essa missão de transmitir a lei para todos nós. É claro que na Bíblia tradicional, todos os profetas, em sua maioria, todos eles são, do Velho Testamento principalmente, hebreus, que foi o povo que veio com a missão de falar sobre a revelação divina. Então, não tem como a gente dizer sobre a lei de Deus e por que Jesus, depois de mais de 10.000 anos, ele veio para não destruir a lei, como ele disse. Retornando um pouquinho, houve uma preparação da terra para a vinda do Cristo. Isso nós, espíritas, temos a luz de estudar no livro A Caminho da Luz, no livro Os Exilados da Capela, que fala das 4 grandes raças, o povo dos árias, que somos nós, latinos, os germânicos, o povo egípcio, que segundo os relatos de Emmanuel, quase a sua totalidade já regressaram para o seu planeta de origem, os povos hindus que derivaram nos indianos, nos chineses, a raça amarela, e o povo de Israel. Pronto. Esses segundos, eu disse 10.000 anos de passagem. 10.000. Agora a gente chegou à lei. A lei, nós temos que entender que é a lei trazida por Moisés. Todos aqueles preceitos de moral que foram introduzidos pelo povo hebreu. Moisés, rapidamente, ele foi um legislador inicial que ele estabeleceu leis em 2 partes distintas. Lei de Deus, que a gente pode sintetizar nos 10 mandamentos, e lei civil propriamente dita,
E ele precisava, enquanto chefe do povo hebreu, regular os costumes daquele povo recém-liberto de uma escravidão, que antes eles obedeciam às regras de quem? Do faraó. Depois libertos, eles precisavam ter regras. Então, nessa época, o contexto de leis religiosas e civis se confundiam. Hoje, com a sociedade no pé que estamos, nós temos as leis religiosas e temos as leis civis, constituições. E se a gente prestar bem atenção, eu que sou advogado, a gente percebe que, a partir da Constituição, toda influência de todos aqueles preceitos que estão na nossa Constituição derivam dos 10 mandamentos. Pelo menos eles não têm nada que contradiz. Por exemplo, a pena de morte. A pena de morte não está no nosso ordenamento e não contradiz, não matarás. Mas é a distinção. Começou lá de Moisés e vem até hoje. Por isso, Jesus, quando fala a lei, é no sentido de legislação mesmo, é no sentido de código de conduta. Então, a gente passa agora uma linha do tempo rapidamente para falar de Moisés, 2000 a.C. É aquele problema da escravidão no Egito. Por muitos anos, os faraós subjugaram os hebreus, e isso estava ficando insuportável. A providência divina, tudo isso está no livro Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos. A providência divina veio trabalhando o orbe, desde do que nós falamos agora há pouco, enviando espíritos exilados de maior evolução moral, material, intelectual, mas não tão evoluídos moralmente. Essas passagens de Moisés não fogem à regra, não fogem à preparação que o mundo espiritual veio para trazer a revelação divina. 1447, tudo antes de Cristo. Ó. O episódio que Moisés mata o egípcio e precisa fugir. Nessa fuga, ele começa a ter uma vida, ter uma ideia diferente da vida dele. Aí o mapa, né? 448. Ele volta para o Egito sozinho e tenta convencer o faraó que ele cresceu junto com esse faraó. Foram criados como irmãos e pede a libertação do povo hebreu, que não conseguiu. Fala das 10 pragas. Gente, as 10 pragas. Foi ele que mandou as 10 pragas ou ele tinha uma informação espiritual privilegiada? Podemos considerá-lo um dos grandes médiuns da humanidade? Porque ele sabia de tudo isso que ia acontecer de antemão. Além dos efeitos físicos desse episódio, de transformar um cajado em cobra, isso não tem alegoria. Isso são efeitos físicos. Que a doutrina espírita agora, depois de 1850 e poucos anos, começou a prestar atenção. Mas isso já acontecia há muitos anos. O Êxodo, agora começa. O Êxodo foi o episódio que os hebreus saíram, onde Moisés começou a escrever a lei. Então, tem uns mapas aqui. Os 10 mandamentos, né? Eu tenho uma curiosidade aqui, que eu acabei de descobrir. Talvez muitos já saibam. Mas os 10 mandamentos não estão certinho lá na Bíblia como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sempre achei que tivesse. Ele foi uma compilação, e eu estava assistindo um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo, da FEB, que está na TV FEB. Vocês podem entrar lá, um estudo de 30 minutos, é rapidinho, dá para assistir até do celular. Em que o grupo de estudiosos, um deles traz aí que os 10 mandamentos possivelmente foi concatenado por Santo Agostinho. Eu não consegui uma fonte fidedigna para afirmar isso para vocês. Mas lá eles entendem que foi o Santo Agostinho. Mas é um compilado. Ó. No Êxodo, aqui está meio apagado, mas tem 13 versículos do Êxodo que tratam dos 10 mandamentos. E em Deuteronômios ele se repete. O que são o Êxodo e os Deuteronômios? Um dos 5 livros Pentateuco dos judeus.
a Bíblia hebraica, a Torá, 5 livros. Então, esses 10 mandamentos que eu achei que Moisés tinha pego um martelo e um preguinho e tivesse batido nas tábuas mesmo, é o que o vídeo que eu trouxe nos diz, que devemos interpretar as Escrituras de uma forma alegórica e não ao pé da letra, como muitos de nós fazemos diariamente. Em especial, os nossos irmãos cristãos do catolicismo e do protestantismo. Pega a Escritura e interpreta ao pé da letra. Então, só por curiosidade, os 10 mandamentos não estão lá bonitinho, 1, 2, 3, 4, 5. Eu achei que estava em Êxodo e realmente não está. São vários versículos, né? Enfim, o Moisés foi o primeiro legislador, então começamos a dizer lei. Mas Jesus vem e diz, 2.000 anos depois, não, 3.500 anos depois, eu não vim destruir a lei. Não, 3.000 é hoje, 1.400 e poucos anos depois. O que ele quis dizer com isso? Eu falei no último, que Bíblia que Jesus lia? Era o Pentateuco judeu. Jesus era judeu. Ele lia a Bíblia hebraica. Então, quando ele se vira para os discípulos, Mateus, que antes era chamado de Levi, cobrador de impostos, ele era judeu. E vivia todos aqueles costumes, e as escrituras, o Mateus, se pegar o evangelho de Mateus, a gente vê uma grande influência que ele tem em exaltar como Jesus era judeu. João, por exemplo, já tem um enfoque mais dos milagres e etc. É bem legal ver. Mas os 4 evangelhos, tanto que muitas passagens eles se repetem, eles falam a mesma luz da palavra do Cristo, mas seriam como filtros. Mateus é o filtro que tenta dizer que Jesus aplicava a todo momento em suas palavras os ensinamentos da lei mosaica. Então, falando de lei de Deus, já temos aqui o Novo Testamento, que foram ditos pelos apóstolos, né? Repetindo, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido. A lei tem que ser cumprida. E é quanto a isso, meus irmãos, que eu chamo a atenção de vocês a partir de agora. Porque o mais difícil, sem dúvida, é cumprir a lei. A gente vem de um cenário de Cristo, lá com os evangelistas, de 1000 anos, em que Moisés escreveu os 5 livros, se não foi ele, os auxiliares dele escreveram os 5 livros. 1000 anos se passaram e os doutores da lei começaram a deturpar isso aí. A gente vai ver a seguir o que eu estou querendo dizer. 613 mitzvot lá, eu não sei pronunciar certo. A gente vê também que Jesus foi um legislador, mas que ele foi o único que conseguiu personificar a lei de Deus, a lei lá dos 10 mandamentos. Ele foi o único que conseguiu aplicar ela. Nem os profetas conseguiram aplicar. Elias, por exemplo. Elias mandou decapitar um monte de gente. Já como João Batista, perdeu a cabeça também. Ele conseguiu, ele foi um profeta. Ele conseguiu exemplificar a lei. Não matarás? Na sua amplitude, não. E Jesus? Jesus, sim. Jesus conseguiu, foi o único que pisou na terra e conseguiu aplicar a lei em sua plenitude. E ele ensinou aos homens, mas aqui a gente já começa a ver que ele teve que falar com a linguagem aplicável aos costumes e ao entendimento daquele povo. Todos nós sabemos que ele falava por parábolas, porque era necessário que assim o fosse para o povo entender. Para quem que ele falava? Para quem que ele se dirigia? Para os simples, para os humildes, para quem estava com a taça vazia.
Na última palestra, nós vimos o trecho que o Kardec diz que o espiritismo é para quem está com a taça vazia, para quem quer começar a entender alguma coisa sem pré-julgamento, sem dogmas. Quem já tem uma fé pré-estabelecida, o espiritismo não cabe. E isso é o que Jesus pregou lá atrás. Então, a gente continua aqui. Se ele aplicava a lei mosaica, o que aconteceu? Nós já vimos que os doutores da lei se perderam por interesses econômicos, por interesses de propriedade, por cristalização do orgulho hebreu. Nossos irmãos hebreus, eles tiveram a missão de divulgar a palavra divina. O povo israelita exilado de Capela, ele veio com essa missão. Só que eles se fecharam no fundamentalismo, no orgulho de raça deles, e falharam no quesito primordial. E aqui é um exemplo disso. Não ser missionário para que os outros venham. Isso aqui eu tirei das 613 mandamentos da Torá. Não amar o idólatra, não deixar de odiar o idólatra, não salvar o idólatra. E amar ao próximo como a si mesmo. Ah, mas isso foi Jesus que disse. Eu também achava isso. Deuteronômio, Bíblia hebraica, escrita por Moisés. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto. E todo o povo dirá amém. Vejam que amar ao próximo não foi Jesus que trouxe. E ao ele afirmar que amar ao próximo, a Deus como acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, aí está toda a lei e os profetas. Quando Jesus diz isso, ele está aplicando a Torá. Que é mais uma prova que ele não veio destruir a lei. Nossos irmãos muçulmanos, fundamentalismo que eles vêm aplicando a todas aquelas guerras do Oriente Médio, principalmente os xiitas, né, os sunitas menos. Eles vêm da mesma cartilha que Jesus aplicou, que foi enviado por Deus. Vocês veem? Então, onde está o problema? No Pentateuco, na Torá, no que os judeus estudam, ou em quem lê? Fica a nossa observação. O que mais? Os transgressores de certos mandamentos devem ser decapitados, devem ser enforcados. Cadê o não matarás? Vocês veem que eu estou trazendo aqui 613 mandamentos, que foram trazidos pelos doutores da lei, que foram extraídos dos 5 livros, que estão em contradição com não matarás. Esse é um exemplo. Então, as leis de Moisés foram profundamente alteradas. Mas por quê? Emmanuel, nos livros Missionários da Luz, ele informa para a gente que os hebreus eles se fecharam no orgulho de raça e, com isso, começaram a interpretar a lei como melhor lhes convinha, né? E o que acontece? Para o hebreu, o próximo era o próprio hebreu, era o judeu. Tanto que Jesus, na parábola do bom samaritano, todos nós sabemos que o samaritano era uma pessoa tida como pária, com uma pessoa de má vida. E quando ele vira para o fariseu e diz que o próximo, ajudado pelo samaritano, quem era o próximo? O ajudado não é... Jesus não diz na parábola se o ajudado é hebreu, se é samaritano, ele não diz nada, ele diz que é um homem que precisava de ajuda, que estava jogado na estrada. E aí o fariseu reconhece que o samaritano, para o samaritano, aquele irmão em necessidade era o próximo. E vice-versa. Para o ajudado, o próximo era o samaritano.
Esse, com certeza, foi um dos motivos que levaram Jesus para a cruz. Porque ele começou a introduzir ideias que queriam ser questionadas pelos doutores da lei, e eles não conseguiam encontrar nenhuma forma, porque o Cristo, ele aplicava a lei. Ele não destruía a lei. Então, quando o argumento supera a inteligência, a morte é a solução. Olha, eu não consigo vencer esse cidadão no argumento, vou matar ele. Por isso, meus irmãos, que nós espíritas, em especial aqueles que gostam de travar discussões com nossos irmãos evangélicos, católicos, fervorosos, antes de pensarmos em fazer qualquer tipo de embate, que eu prefiro falar embate porque discutir futebol, política e religião quase sempre dá discussão. Mas, no mínimo, nós temos que ter no coração que a mesma lei que aquele nosso irmão estuda, vamos falar do evangélico, estuda o Velho Testamento, afinco, lê o versículo e aplica, nós temos que ir lá e ler também e dizer para ele, olha, nas palavras do Cristo, que você também, meu irmão, segue assim como eu, isso está meio que em contradição, você não acha? E não afirmar. E deixa ele pensar. Depois que eu comecei a fazer isso, eu nunca mais discuti com ninguém. Porque eu achava que não precisava ler Bíblia. Eu achava que o Evangelho segundo o Espiritismo nos bastasse. E o próprio Kardec fala na introdução que não é assim, que a gente precisa reportar a lei, porque o Cristo assim está dizendo. E ele trouxe isso no primeiro capítulo. Vocês viram que interessante? Então, meus irmãos, a gente já falou que eu não vim destruir a lei, e Cristo também nos diz que ele não vem destruir a lei e os profetas. E aí, vamos parar um pouquinho nesse trecho do que ele diz. Está estourando tempo. E o céu e a terra não passarão sem que tudo se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. O que é que Jesus quis dizer quando ele fala esteja cumprido? Será que não é isso? Que acima de tudo, acima de discutir se eu sei ver Velho Testamento ou não, acima de qualquer dogma, de achar que o judeu é certo ou errado, que o muçulmano é certo ou errado, será que a gente, eu digo agora enquanto humanidade, desde Moisés, há tantos anos, a gente está esquecendo do principal, que é aplicar a lei? Eu acabei de dizer que o único profeta, já que Jesus pode ser considerado também um profeta, foi o único que pisou na terra e aplicou em sua amplitude. Eu costumo dizer que o Chico também. Depois, mas quem sou eu para analisar, né? Eu ainda estou muito distante para ver quem é santo e quem não é. Mas a gente conhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, o verdadeiro irmão em Cristo, pelos seus atos. E no primeiro capítulo que Kardec nos traz, não é à toa. Eu não vim destruir a lei, mas dar o seu cumprimento. Esse é a pedra fundamental que nós espíritas, que temos o hábito de estudar. Espírita tem o hábito de estudar, de questionar. Tem um monte de ateu no céu. Por quê? Porque ele deixa o dogma e aplica. Eu tenho certeza disso. E um monte de sou ateu graças a Deus, né? Que aí fica no meio termo. Então o recado da noite, meus irmãos, além de dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma quinta Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo é sim um resumo daquilo que nós devemos cumprir e seguir. A palestra passada, a gente discorre por que o Evangelho é fininho e a Bíblia é grossona.
quem tiver um minutinho para assistir, vai entender o que eu estou dizendo em seguida aqui. Mas, essa noite, o que a gente tem mesmo é que levar para os nossos corações e ir para casa. Aí, eu tirei do livro da Esperança, Emmanuel, Chico, achei esse livro fantástico, conheci ele agora, estudando esse tema. Eu estou vendo que eu vou precisar comprar muitos livros. Que ele discorre justamente esse versículo de Mateus, né? E aí o Kardec acrescenta: assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Kardec. Já no trecho que eu tirei do Livro da Esperança, e que encerra a palestra, fazendo uma leitura de um trechinho com ele, é o que eu gostaria de deixar como recado da noite. Eu não vim destruir a lei, não destruí-la implica em tentarmos, pelo menos, aplicá-la. E aplicar até quando? Aplicá-la que jeito? Então, fica a dica aqui nas palavras de Emmanuel. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes recursos no bem de todos com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Eu engasguei porque eu sou advogado. É difícil, hein? Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena do lodo do viciado, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás as inspirações em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envelhecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto do lucro. E até quando? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Muita paz.